Entrevista. Muito bem, Sorocaba, agora é 8h mais 9. A nossa convidada, a primeira convidada na manhã desta terça-feira, depois dos últimos acontecimentos, principalmente a movimentação ontem, segunda-feira. Nosso ouvinte acompanhou aqui a palavra do prefeito que convocou a imprensa ontem para, segundo ele, passar a limpo toda essa situação envolvendo o seu gabinete, o gabinete do prefeito, a vice-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, e também outros funcionários. Até o prefeito apresentou um documento entregue, protocolado na delegacia seccional, direcionado ao delegado Marcelo Carriel, e ele fez a leitura desse documento ontem para a imprensa. O nosso ouvinte teve a oportunidade de acompanhar todos os fatos ao vivo. Conosco aqui, a vice-prefeita de Sorocaba, doutora Jaqueline Coutinho, ao vivo conosco, abrindo esse espaço também para que a doutora possa se manifestar diante de tudo que ela ouviu ontem, acompanhando esse material da Rádio Cruzeiro FM. Primeiro, doutora Jaqueline, nosso muito obrigado pela presença. Tenho certeza que dentro desse espaço democrático do nosso jornalismo, a senhora sempre terá também essa possibilidade de falar, não com a nossa bancada, com os jornalistas, mas de falar diretamente com o povo de Sorocaba e principalmente aqueles que confiaram na senhora e no prefeito José Crespo essa missão de comandar a Prefeitura de Sorocaba. Primeiro, doutora Jaqueline, qual é o sentimento, como a doutora se sente depois de uma segunda-feira bem complicada, tanto no aspecto político, como a senhora também já relatava, inclusive no aspecto pessoal. Não está fácil, né, doutora? Não é fácil. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os jornalistas aqui presentes. Não é fácil porque por conta de uma expectativa que nós tínhamos durante a campanha, na realidade até um sonho de fazer uma administração profícua, voltada ao bem-estar da população e efetivamente atendendo às necessidades da população nas mais diversas áreas: saúde, educação, mobilidade, habitação. E essa é a nossa missão. Não era, essa é a nossa missão. Nós fomos eleitos mediante sufrágio popular com essa missão e devemos empenhá-la com total zelo. E, de fato, ontem foi um dia complexo, um dia muito difícil, por conta dos fatos, quando minha assessora, hoje já exonerada, ela foi exonerada na tarde de ontem, portanto, a partir de hoje eu não conto com mais nenhum assessor. Eu tinha dois, os dois, uma exonerada, essa era a assessora próxima a mim, que fazia agendamento de reuniões, me acompanhava. O outro foi remanejado para outra secretaria, de forma que eu não tenho mais assessoria. E também ontem, para surpresa, a minha sala estava fechada, minha assessora tentou abrir com a chave que ela possuía, eu nem tinha a chave, ficava na posse dela, e ela não conseguiu abrir a sala. Eu tinha uma reunião com alguns membros do PTB, cheguei por volta de meio-dia, a sala já estava aberta. Daí eu indaguei a funcionária, a assessora, mas a sala não estava fechada, e ela disse que de fato estava fechada, mas nesse ínterim que ela desceu para almoçar, quando ela voltou, ela estava aberta. Tentei abrir, então, com a chave que ela possuía e não abria a fechadura. Perguntei a um outro funcionário, ele disse que o assessor, um dos assessores foi até lá e abriu a porta. Então, pedi para a minha assessora ir até esse assessor para que ele apresentasse as chaves ou a chave com a qual ele abriu a porta. A resposta veio no sentido de que as chaves estavam com eles ou com o prefeito, eu não lembro exatamente qual foi a resposta, e que a partir de ontem a porta ou as portas ficariam abertas por questão de prevenção de incêndio. Eu fiquei preocupada, porque daí a minha sala, que tem não só bens pessoais, como meu computador, arquivos próprios, arquivos meus, estariam vulneráveis, assim como a minha sala.
E, consultando colegas, nós achamos melhor, colegas da área jurídica, achamos melhor lavrar uma ocorrência. E, por volta de 3h30 da tarde, eu tinha ido para minha casa verificar como estavam as crianças, e daí recebi um ofício através de um assessor do prefeito, onde nesse ofício, subscrito, assinado pelo prefeito, ele dizia que, como eu não tenho exercício de um mandato, eu deveria me ausentar das atividades e ações do governo em razão dos fatos ocorridos no dia 23, e que não havia mais possibilidade de uma conciliação ou uma permanência política ou uma conciliação política, e eu não deveria ficar em meu gabinete, devendo, então, em 24 horas, retirar os meus bens pessoais e me afastar daquele local. Doutora Jaqueline, a formatação e, inclusive, a participação da senhora como vice, quando o Renato anunciou a presença da mulher na política, foi amplamente comemorado por todos. Foi Renato Amari que fez toda a articulação, PMDB, PTB, o objetivo e da senhora hoje estar como vice-prefeita. Quem foi o grande incentivador dessa postura da senhora assumir esse lado na política, de tentar uma vaga na prefeitura como vice-prefeita? Quem que deu esse empurrão para a senhora entrar na vida política aqui de Sorocaba? De fato, foi Renato Amari, porque, como todos sabem, eu nunca participei do meio político. Eu era delegada de polícia, fui delegada por 27 anos e meio, quando veio o convite do Renato Amari para, juntamente com ele, concorrer às eleições municipais. Por razões diversas, o Renato se afastou da campanha e indicou José Crespo como seu sucessor. Pediu que eu continuasse, logo que ele se afastou, eu falei que eu não iria permanecer, até porque o meu compromisso era com ele. Mas ele pediu que eu continuasse, que seria importante, que seria uma força para a chapa, pelo meu nome, pela minha história, porque já havia uma receptividade pela prévia divulgação do meu nome, e que isso iria fortalecer, né, o pleito. Então, por conta desse pedido, eu continuei. Então, na realidade, eu entrei na campanha a pedido de Renato Amari. E hoje a senhora conta com esse apoio? O Renato tem mantido contato com a senhora, com o prefeito José Crespo? Qual é a participação do Renato nessa história e principalmente nessa crise que se instalou no 6º andar? Se ele opinou até sobre esse assunto, né, vice-prefeita? Na realidade, eu não tenho tido muito contato com o Renato Amari. Nós não temos feito reuniões, mas ele já se posicionou pessoalmente comigo, né? Falou pessoalmente, individualmente, não em reuniões, não publicamente, de que não esperava que tivesse acontecido isso, mas que seria necessário uma reconciliação, uma composição. E obviamente era isso que nós queríamos, com certeza. Semana passada, inclusive, eu cheguei a conversar com 2 secretários nesse sentido, secretários mais próximos, de que Sorocaba precisava sair dessa crise política, embora administrativamente, no tocante às ações das secretarias, houvesse continuidade, as 20 secretarias estivessem prosseguindo nas ações do programa de governo,
politicamente a situação estava um tanto quanto complexa, inclusive perante a Câmara Municipal e perante as futuras ações e projetos do governo que deveriam passar pelo crivo da Câmara Municipal. Não só por isso, também algumas situações que poderiam causar problemas perante o Ministério Público, a própria opinião pública. Então nós tínhamos que resolver, sanear essa situação. Eu tive a informação, não pessoal, mas veio através de um secretário, de que o prefeito aceitava essa, vamos dizer assim, essa minha disposição. Na verdade, a disposição não é nem disposição, era a visão da necessidade de que nós tivéssemos um saneamento dessa situação. A questão não é nem conciliação, a questão é um saneamento, uma regularização para que Sorocaba continue a andar, para que nós não tenhamos mais essa situação até vexatória, constrangedora de ter se transformado essa suposta, esse suposto litígio em uma situação novelesca. Foi nesse momento em que a senhora assinou aquele documento de reconciliação? Não, isso aí foi 3 dias depois do fato em que o secretário Eloy, secretário de comunicação, pediu que eu assinasse. Então foi dia 26, provavelmente, 26 de junho. Esse momento que eu estou me reportando foi semana passada, quando eu me dispus a ter esse diálogo para que nós pudéssemos sanear essa situação, mas o prefeito pediu, através do secretário, que eu fizesse, então, uma declaração pública e assinasse, no sentido de que estava tudo resolvido, de que tudo não passou de uma desinteligência, de que estava, de que não houve qualquer tipo de violência física eu já havia dito que não, mas verbal eu não poderia voltar atrás, como eu disse, a verdade é uma só, o que eu falei é exatamente o que aconteceu, e também pedia que falava nessa interlocução com o secretário que eu deveria dizer que não houve qualquer proibição no sentido da investigação, com relação à minha pessoa, a investigação no tocante aos diplomas, aos certificados da assessora. Isso aí, com relação à minha pessoa, no dia 23 ele realmente me proibiu. E também ele pedia que eu falasse que a corregedoria havia investigado e que as documentações apresentadas estavam regularizadas. Diante disso, obviamente, eu me neguei, porque eu não poderia convalidar, aceitar essas situações que iriam de encontro, elas na realidade seriam antagônicas a tudo aquilo que eu já havia falado. Você está com o Jornal da Cruzeiro.